certo? Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Você vai abrir a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 5, versículo, nós vamos ler novamente só o 13 até o 16. Versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido ou sem sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são, ou vós sois, a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês hoje sobre esse tema, sal da terra e luz do mundo. Esse texto é parte de um dos mais importantes sermões de Jesus, é também um dos primeiros, e esse sermão de Jesus, ele é um sermão muito longo, é uma série de mensagens, ele não trata de um tema só, ele trata de diversos temas, e Mateus começa dizendo que Jesus, vendo a multidão, logo que ele começa o seu ministério, ali nas margens do mar da Galileia, ele percebe que a multidão se interessou por ele, se interessou pelo que ele estava dizendo. Então ele convida essa multidão, sobe ao monte e senta com essa multidão na relva, e ele começa o seu primeiro e talvez mais importante sermão. Então, dois sermões que são igualmente importantes, que é o sermão do monte, esse sermão que nós estamos lendo agora, e o sermão profético, que também já no final do ministério de Jesus, ele traz uma outra série de mensagens, que é o sermão profético, falando sobre o fim dos tempos. E nesse sermão do monte, Jesus começa com as bem-aventuranças, que vai do versículo 3 até o versículo 12, e quando ele está terminando de falar dessas bem-aventuranças, ele se dirige aos seus discípulos e diz assim: vocês são o sal da terra. E mais adiante, no versículo 14, ele diz: vocês são também a luz do mundo. Eu queria meditar com os irmãos sobre isso. O sal, ele tem basicamente duas finalidades. A mais comum é a função de tempero. O sal, ele é um tempero importante, faz uma diferença total, não é verdade? Faz uma diferença total e é misterioso, porque se você pesar a mão, estraga. No dia que o sal aparece um pouquinho mais, estraga tudo. Jesus disse que nós somos o sal da terra, irmão. A gente não pode. No dia que o crente aparece mais um pouquinho, ele estraga tudo. Tem que ser na medida. Não é verdade? No dia que o crente aparece mais um pouquinho, que ele chama muita atenção para si, ele estraga. Ele tem que ser na medida, mas ele também não pode ser
tão discreta ao ponto de passar desapercebido, porque aí ele perde a sua essência, a sua importância. Então ele tem que ter aquele equilíbrio certo. Você tem uma das, acho que das coisas mais gostosas que tem, é uma picanhazinha assim passada na farinha, né? Uma picanhazinha assim passada na farinha. Mas, irmão, uma picanhazinha sem sal não dá certo. Tem que ter na medidazinha certa do tempero. E Jesus disse para a gente: vocês são o sal da terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês são, o que dá é o sabor. É vocês quem dão o sabor, o sentido. Vocês vão ser como o sal. Quando, na medida certa, vocês vão fazer toda a diferença. Mas o sal tem uma outra finalidade que é igualmente importante, que é o de preservar. Hoje, com a técnica de resfriamento, a geladeira, freezes, a gente consegue preservar a carne em baixa temperatura. Mas eu alcancei, lá no meu interior, o tempo que a gente não tinha energia, e aí também, por não ter energia, não tinha geladeira, e aí meu avô matava um carneiro, pegava aquele carneiro, salgava, botava no sol para secar, aí depois você guardava aquela carne salgada, que é literalmente a carne de sol, e o sal se encarregava de conservar aquela carne por um período de tempo, até que a família fosse consumindo lentamente. O Antônio José também conheceu isso, né, Antônio José? Você ia pescar, meu amigo Simões não está ali hoje não, né? Você ia pescar e você pega o peixe, faz aqueles cortezinhos na lateral dele, escala, aí você salga ele, põe numa cordinha, põe para secar, para conservar, para você comer no tempo certo. Então o sal tem essas duas funções, a função de preservação e a função de tempero. A luz, irmão, já é mais fácil ainda de compreender do que o sal. E Jesus, ele discorre mais sobre a questão da luz. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada em cima de uma montanha, você consegue avistá-la de longe. Você está à noite, de longe você vê aquelas luzes acesas. De longe você consegue enxergar. E Jesus disse que assim como não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte, também não tem como esconder a igreja do Senhor. Ela é visível. Ele diz: olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, debaixo de um móvel, de um objeto. Você não acende uma lâmpada e bota debaixo da cama. Você acende a lâmpada e bota no velador. Irmãos, para a gente compreender melhor as coisas, por isso que eu digo que eu sou muito privilegiado, que eu alcancei os dois mundos. Mas a turma mais jovem, que só conhece essa realidade da energia elétrica, olha quantas lâmpadas nós temos aqui dentro desse prédio acesas. Mas se você pudesse voltar no tempo, há 30 anos atrás, e chegasse lá no meu interior, na casa do meu tio, Mauro, você ia ter uma casa enorme,
as paredes das casas, elas eram até, a gente chama de meia parede, elas eram até uma certa altura, e no ponto mais alto da casa, botavam um lampião daqueles a gás, você abria ele, Michel está rindo ali, parece que viu. Aí você acendia, e de lá ele clareava a casa inteira. Uma lâmpada só. Viu isso, irmã Terezinha? Uma lâmpada só clareava a casa inteira. Você tinha que colocar ela no ponto mais estratégico para ela conseguir clarear a casa inteira. Jesus está dizendo que ao acender uma lâmpada, a gente põe ela num local estratégico, visível, para dar luz a todos os que estão na casa. Aí ele termina dizendo no verso 16: assim resplandeça diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então a luz, ela fala de referência. Jesus, quando ele disse, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo, eu vou colocar vocês como um padrão de referência para que as pessoas olhem para vocês e vejam em vocês um modelo a seguir. Vocês vão ser uma fonte de inspiração, vocês vão ser um padrão, um modelo para o mundo. Porque a luz não é para a igreja, é para o mundo. Vocês são a luz do mundo. Para que o mundo olhe para vocês, vejam as boas obras, vejam o procedimento, vejam como vocês se comportam e olhem e digam assim, verdadeiramente Deus existe. E glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. A luz fala disso, de referência, de influência, de direção, de revelação, de entendimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é vocês que vão esclarecer as coisas para as pessoas. É vocês que vão lançar luz no entendimento das pessoas em relação ao reino de Deus. É vocês que vão influenciar as pessoas a procederem da maneira certa. A luz fala também de denúncia. Porque a luz, quando ela acende, ela denuncia tudo que está errado. Sujeira, tudo que tiver errado, a luz denuncia. Às vezes você faz um reboco desse daqui, ó, aí fica bem bonitinho, e você pega uma luz, bota bem pertinho, aí você vê o defeito que tem tudo, porque a luz ela denuncia. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, Ele está dizendo, vocês vão se tornar uma denúncia contra o mau procedimento das pessoas do mundo. Quando eles estiverem praticando o mal, nas suas obras de trevas, vocês vão ser a luz que vai projetar sobre a vida deles. Meus irmãos, dito isso, em caráter mais introdutório, eu gostaria de convidar vocês para a gente pensar o seguinte. Em termos práticos, o que é ser o sal da terra e a luz do mundo? Em que sentido Jesus está dizendo isso? Eu anotei aqui só 2 tópicos, a mensagem hoje só é 2 tópicos, o primeiro é mais longo e o outro é bem curtinho, porque a gente já trata ele quase que em caráter de conclusão. Mas, irmãos, ser sal da terra e luz do mundo é ter uma identidade cultural própria. Você consegue compreender isso? Preste bastante atenção. Ser sal da terra e luz do mundo é ter uma identidade cultural própria. É
é literalmente ser diferente. Trocando em miúdos, Jesus está dizendo: eu estou colocando sobre vocês uma responsabilidade, e vocês vão ser ou fazer a diferença no mundo. Mas fazer a diferença em quê? Aí eu quero que você fique com a Bíblia aberta, e hoje é um dia de muita leitura. Nós vamos ler mais do que falar. Está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo. Porque do versículo 17 até o versículo... Aliás, eu vou ler só o 20. Olha o que Jesus diz no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, as vossas obras, não exceder, preste atenção, igreja, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olha para cá. O que Jesus está dizendo? Ele falou assim: olha, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Se as obras de vocês não forem melhores, se as obras de vocês não forem diferentes, olha para mim, se vocês se comportarem do mesmo jeito do mundo, de maneira nenhuma podereis entrar no reino de Deus. Como é que nós somos o sal da terra, a luz do mundo? Nós somos um símbolo de referência, de equilíbrio, de influência, e a nossa vida em nada difere das pessoas não crentes, das pessoas do mundo, das pessoas que não conhecem a Jesus. Então, se a nossa vida, se as nossas obras, se a nossa justiça não exceder, Jesus está dizendo: vocês têm por obrigação fazer a diferença. Eu vou continuar pregando, mas antes disso eu queria que você me ajudasse a entregar um recado que eu tenho de Deus. Se eu for descer daqui e entregar o recado para todo mundo, aí vai demorar muito, você vai me ajudar. Dê um toque aí na pessoa que está perto de você e diga assim: Deus te chamou. Não, foi muito abafado, vocês estão com medo, diga bem bonito, diga: Deus te chamou para fazer a diferença. Pronto, você já entendeu a mensagem. Amém, irmãos? Você já entendeu a mensagem. Eu demorei chegar aqui, mas você já entendeu a mensagem. Aí a pergunta que vem é: mas eu tenho que fazer a diferença em que sentido, pastor? Jesus continua no sermão. Olha aí na Bíblia, porque do versículo 21 até o versículo 26, Jesus nos ensina que nós precisamos ser diferente na maneira de nós tratarmos as pessoas. Vou repetir: nós precisamos ser diferente das pessoas do mundo nas nossas relações interpessoais. Ou seja, a gente não trata as pessoas, não lida com as pessoas do jeito que as pessoas do mundo lidam. Porque se nós lidarmos com as pessoas do jeito que o mundo lida, nós não somos sal da terra e nem luz do mundo. Para sermos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos fazer a diferença. E aí Jesus ensina a gente a fazer a diferença. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate ninguém. O que matar será julgado. Ao versículo 22, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se enfurecer contra o seu irmão, já é digno de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca ou maldito, será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser, louco, será réu do fogo do inferno. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha para cá. A lei dos homens, ela está dizendo o seguinte: se você matar alguém, você vai pagar por isso. Aí Jesus disse: vocês são sal da terra, a luz do mundo.
vocês não podem nem sequer se irar contra alguém, porque quando você se ira, na sua indignação, você já se tornou um assassino. Diga de novo, Deus me chamou para fazer a diferença. E aí ele acrescenta dizendo, olha, esse negócio é tão sério, ele está dizendo na sequência, que se você trouxer uma oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Você irmão está acompanhando ao verso 24. Se tu trouxer uma oferta ao altar, e aí lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta, vai, reconcilia-te depressa, se reconcilia com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Aí no versículo 25 ele diz, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estão a caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao ministro e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus está dizendo, olha, trate das questões interpessoais, de relacionamentos interpessoais, dessa questão de chateação, de estar com raiva de alguém, você trate isso depressa, enquanto você está pelo caminho, não deixe para depois, trate isso depressa, resolva isso logo, com urgência, zere essa queixa, limpe o coração, porque você foi chamado para fazer Não, irmão, as pessoas do mundo ficam intrigadas. Eu me lembro quando eu era menino, aí lá perto da nossa casa tinha uma quadra de dança, que dificilmente tinha festa lá, tinha um pátio assim, ao ar livre de cimento, e a gente utilizava aquele espaço para secar feijão. E meu pai enchia aquela quadra de feijão e me botava para passar a tarde pastorando para os porcos. Era muitos porcos soltos para não comer o feijão. Só que os pais das outras meninas da vila também faziam a mesma coisa, irmão. Tinha tarde lá que a gente tinha de 10 meninos, cada um com a baladeira na mão, pastorando feijão. Pensa na confusão grande. Daqui a pouco esses meninos começavam a brigar. Aí era confusão para lá e confusão para cá, e tudo armado de baladeira. Aí tinha um negócio que eu não sei se ainda tem hoje, mas tinha um negócio que quando ficava com raiva, aí botava o dedo assim e dizia assim, corte aqui. Ainda tem esse negócio? Tem mais não, né? Os adolescentes não tem mais isso não, né? Corte aqui. Aí eu ia lá e cortava. Aí pronto, aí ficava intrigado. Irmãos, as pessoas do mundo ficam intrigados. As pessoas do mundo têm uma maneira de tratar umas às outras. As pessoas do mundo se ira, ofende, põe a ira para fora. Nós não. Nós somos chamados para fazer nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Olha, Jesus está dizendo, falou, olha, lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Só em você se indignar, você já precisa se arrepender. Já se sinta como se você tivesse matado o seu irmão. Mas não é só esse não, vamos para frente, porque do 27 até o 30, Jesus nos ensina que nós precisamos fazer a diferença também relacionado às questões sexuais. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que desejar uma mulher para cobiçar, ou que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porquanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja
todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, não precisa nem comentar muita coisa não. O texto já é autoexplicativo. Jesus está dizendo, olha, eu chamei vocês para ser sal da terra, luz do mundo. Eu chamei vocês para fazer a diferença. Então, as pessoas do mundo tratam isso daqui com a maior normalidade. Um dia desse eu vi um de moto que ia batendo num carro, olhando para a mulher que ia passando lá na calçada. Olha, cobiça. Ainda assedia, se bem que isso é crime. Mas Jesus já está dizendo, falou, olha, se você só olhar com a intenção impura, você já cometeu adultério, tu já está em pecado. O teu padrão é outro. O teu padrão é outro. Eu não vou dizer como o pastor Deodete uma vez disse lá no Tempo Central, que a gente estava na doutrina, o pastor Deodete dizendo, olha irmãos, cuidado com a segunda olhada. O pastor Deodete dizendo, porque o pecado está na segunda. O pastor Deodete disse que a gente peca quando olha para a segunda vez. Você olhou, achou bonita e olhou de novo, ele disse, o pecado está na segunda olhada. Aí tinha um jovem sem vergonha perto de mim e disse, é por isso que quando eu olho eu não tiro mais nem a vista. Jesus ensinou que o pecado está no coração, é na intenção. Do 31 até o versículo de número 32, Jesus fala a respeito da questão familiar, do divórcio. Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, ou seja, de infidelidade, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está estreitando a coisa. Não, irmãos, lá no mundo é assim. Não, a gente casa, se não der certo a gente separa. Jesus está dizendo, você foi chamado para fazer a diferença. Lá no mundo, irmão, está virando bagunça. Tem gente aí já no 10º casamento, está nem aí, sabe, tem gente, não. Você foi chamado para ser luz, para ser o sal. Você foi chamado para fazer a diferença. Há uma responsabilidade sobre o discípulo de Jesus. Do versículo 33 até o 37, Jesus fala sobre a questão da nossa relação com Deus, do nosso juramento. Aí ele diz o seguinte, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Ou seja, quando você fizer um voto, cumpra. Aí Jesus diz, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passar disso... Fala, igreja, o que passar disso? Aleluia. Em que eu tenho que ser o sal da terra e a luz do mundo? Nisso daqui tudo. Nisso daqui tudo, na maneira de você lidar com o próximo, na maneira de você lidar com a ira e a cólera do coração, na maneira de você lidar com o seu relacionamento conjugal, na maneira de você lidar com a sua língua, com o que você fala, com o que, né, que a gente anda falando, na maneira de lidar com os nossos impulsos sexuais. Em todas essas coisas, nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença. Mas tem mais, você está com a Bíblia aberta, né? Já cansado da leitura? Eu disse que hoje era um dia de muita leitura. Do versículo 38 até o 42, Jesus retoma a questão das relações interpessoais e fala da vingança. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal,
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser disputar contigo, tira-lhe a túnica e larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Meu Deus. Dê um toque aí na pessoa que está perto de você de novo, que assim, Deus te chamou para fazer a diferença. Pastor, eu estou para não aguentar mais, eu estou de saco cheio. Pois é, Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele te chamou para fazer a diferença. Caminhe mais um pouquinho, tenha um pouquinho mais de paciência, dê a outra face, caminhe mais 1 milha. Rapaz, estão querendo tirar a minha túnica, largue também a capa. Não, pastor, já estão arrancando o couro. Diga comigo, é estreito. Mas Jesus disse lá no versículo de número 20. Olha para mim. Se a justiça de vocês não exceder, ou seja, não for maior, não for melhor, se as obras de vocês não for diferente da dos escribas e fariseus, não mudou nada. Vamos dizer de novo, diga assim, nós fomos chamados para fazer a diferença. Bora terminar o capítulo 5, lendo do 43 até o 48, porque Jesus vai falar agora de como é que quem é sal e luz lida com os seus inimigos. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui todo mundo faz. Eu vos digo, porém, amai os vossos, bendizei os que vos... Sabe aquela pessoa, irmão, que só fala mal de você, que toda vida que vocês ficam sabendo, foi uma alfinetada diferente, foi uma piada diferente, foi um comentário diferente. Abençoe. Abençoe. Estenda a mão e abençoe. Porque cada um dá o que tem. E se você é filho de Deus, sal da terra e luz do mundo, você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para fazer a diferença. Então abençoe os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Diga comigo, é estreito. Mas nós fomos chamados para fazer a diferença, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Aí olha o que ele diz no 46, ele diz, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não, irmão, eu só gosto de quem gosta de mim. Sabe, minha avó tinha um negócio de se a liga me ligasse, eu também ligava a liga. Como a liga não me liga, eu também não ligo a liga. Não, irmão, eu só ligo para quem me liga, eu só me importo com quem se importa comigo. Comigo é assim, escreveu, não leu. Pois é, irmãos, assim são os gentios e publicanos. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para abençoar. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Pastor, eu já falei uma vez, 2, agora eu não falo mais não. Eu dou a paz do Senhor, a pessoa não responde. Eu já falei, agora eu não ligo mais não. Pois é, Jesus está dizendo, se você fala unicamente com os seus irmãos, o que você está fazendo demais? Os incrédulos fazem isso aí também, irmão. Falar com quem fala com a gente, sorrir para quem sorri para a gente, amar quem ama a gente, os ímpios também fazem. O que você está fazendo demais?
Diga comigo mais uma vez, diga, nós somos chamados para fazer a diferença. Fazer o que todo mundo está fazendo não é diferente. Só é diferente se você fizer o que ninguém está fazendo. Jesus chamou a gente para uma outra dimensão. Então, vocês vão ser o exemplo, vocês vão ser a luz, vocês vão ser o sal, vocês vão ser o diferencial. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em que, pastor, que eu tenho que ser a diferença? Bora dar um pulinho aí para o capítulo 6. Aí você pula lá para o 25. Porque Jesus disse que nós temos que ser diferente das pessoas do mundo também, na maneira como nós lidamos com as questões dos cuidados da vida. Olha o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? Olhe para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Olha o versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Se você anda, irmão, aflito, desesperado, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber, com o mantimento, com a provisão, como se não tivesse um Deus que cuida de você, que diferença você está tendo de quem não tem fé? Que diferença a gente está tendo do que não é crente? E Jesus não está dizendo que a gente não precisa trabalhar, o que Ele está dizendo é que a gente não precisa se preocupar, que você não precisa ficar aflito, que você não precisa ficar ansioso, porque quem se deixa consumir por essas preocupações são os gentios, pessoas que não conhecem a Deus. A você que conhece a Deus e sabe do cuidado de Deus, irmão, descanse em paz, faça seu trabalho e tenha certeza que Deus suprirá todas as suas necessidades. Agora eu quero que vocês vão comigo para a gente encerrar, lá no capítulo 20 de Mateus, porque Jesus disse que a gente precisa ser diferente na maneira como nós lidamos com as relações de poder. Mateus 20 e 20. A banda pode vir para cá. Vem devagarinho para a igreja não desconcentrar. 20 e 20 de Mateus. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe: que queres? E ela respondeu: dize a estes meus dois filhos que assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Podes vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo em que serei batizado? Disseram-lhe eles: podemos. E disse-lhe ele: na verdade, bebereis o cálice com que serei batizado, e o batismo com que sou batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-los, mas aqueles a quem o Pai tem preparado. Versículo 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Aí o versículo de número 25 diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os príncipes dos gentios, pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre os
menores. Aí Jesus diz no versículo 26, irmãos, acompanha aí na tela, ó. Não será assim entre vocês. Lá fora, o grande manda no pequeno. Lá fora, essa relação de poder e autoridade é uma coisa. Com vocês é diferente. Entre vocês, disse Jesus, não será assim. Entre vocês vai ser diferente. Não será assim entre vocês, mas aquele que quiser entre vocês fazer-se grande, seja o servente. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu queria que você dissesse comigo pela última vez, diga assim comigo, nós fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para ser sal da terra, nós fomos chamados para ser luz do mundo. Irmãos, eu tinha pensado, não vou fazer isso, claro, porque o tempo não vai dar, mas eu tinha anotado aqui mais umas referências lá de Efésios, para a gente chegar lá. Eu queria chegar lá, mas não vai dar para chegar. Mas eu queria concluir essa mensagem, olha para mim. Eu queria concluir essa mensagem dizendo algo que foi a partir desse insight que essa mensagem veio ao meu coração. E eu ia dizer isso quando eu chegasse lá na carta aos Efésios. Como não vou mais chegar lá, porque eu ia ter que ler o capítulo, o restante, na metade do 4, o 5 e o 6, lendo e comentando, aí não vai dar tempo. Mas eu preciso voltar ao versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, para reforçar isso. Jesus diz assim, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Todos os textos que nós lemos tratou nesse sentido. Nós precisamos fazer a diferença. O mínimo que Deus espera da gente é que a gente seja melhor do que os não crentes. Eu vou repetir. Olha para mim. O mínimo que Deus espera da gente é que a gente seja melhor do que o descrente. Isso é o mínimo. Porque Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E aí, antes da gente cantar, eu quero dizer para os irmãos como eu comecei a meditar nessa palavra, a partir de como ela chegou no meu coração. Porque no texto lá de Efésios, nós íamos falar um pouco sobre a questão de decência e indecência. Mas não vai dar tempo eu chegar lá, eu trabalho isso numa outra mensagem. Mas eu já quero adiantar isso para os irmãos, porque está dentro desse contexto e é algo muito é algo que nós precisamos tratar aqui entre nós. Vou fugir a palavra aqui, mas é proveitoso. Eu tive pensando, irmãos, olha o que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se você fizer o que os gentios estão fazendo, o que você está fazendo demais? Então Jesus insistiu em dizer: eu espero de vocês um pouco mais. E eu estava pensando, irmãos, tem tanta coisa que as pessoas do mundo que tem locais que as pessoas não aceitam, que as pessoas não fazem, e que nós já estamos fazendo. Ou seja, em alguns aspectos nós já estamos nos tornando pior. E de tanta
tantos que eu poderia citar, de tantos exemplos, eu quero tratar da questão da decência aqui, para encerrar a pregação. Da questão da decência. Porque eu fiquei profundamente chocado, e Deus, eu creio que foi Deus que falou comigo. Eu tenho uma aluna, e eu levei ela para a escola. Quando nós chegamos na porta da escola, ela estava com um topzinho de alcinha e um topzinho assim. Ela desceu no transporte, quando ela foi entrar, a menina que fica lá na porta parou ela e disse: você não pode entrar. Aí ela disse: por quê? Ela disse: por causa da tua roupa. A diretora não aceita, você tem que voltar e trocar a tua roupa. Irmã, ela teve que voltar em casa, ligou para a mãe dela, voltou em casa, com essa roupa não é adequada para um ambiente social. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus. Ano passado, ou foi esse ano já, amor, que você fez aquele... Foi esse ano. A Taniane fez aqui um workshop com as mulheres, falando sobre decência e elegância. E na hora que ela estava preparando, eu estava ali com ela, né, pesquisando algumas coisas, e ouvimos eu não sei como é que dá o nome dessas pessoas que cuidam dessa questão de moda, né? Bom, é uma mulher lá, e ela estava dizendo que roupas de alça não é adequado para ambiente social. Não é adequado para ambiente social, ou seja, não é uma coisa social, não é adequado. E eu comecei a pensar, eu falei: meu Deus, eu comecei a meditar sobre tudo isso. Já me reuni com a Beth, e eu falei: Beth, eu não quero mais professora com alcinha e com roupa sem manga lá em cima. Me reuni com o Ministério de Louvor, combinamos com as meninas, falei: pronto, a gente não vai mais subir aqui de alcinha. E eu queria ter mais tempo, porque não é só alcinha, não, porque tem homem também, tem mulher, mas eu quero falar isso com a igreja, irmãos, porque hoje, que dia é hoje? Dia 8 de agosto, eu estou deixando isso bem claro, que nós vamos preservar aqui, tá bom? Já estamos concordados. Então quem cumpre escala, quem canta no louvor, quem faz parte do louvor, não venha de alcinha não, senão você não vai cantar não. Sabe aqueles vestidos apertados que a irmã Janilda disse que é vestido a vácuo? Para entrar, meu irmão, né, estourando tudo. É igual aquela música lá da irmã que veste G, mas quer comprar B. Você já viu aquele meme, né? Ela veste G, mas compra P. Irmãos, e aí nós estamos chegando a esse momento. Pastor, mas roupa fala alguma coisa? Fala, a roupa fala e fala muito. A roupa ela está diretamente ligada à nossa personalidade. A roupa comunica uma mensagem, ela fala muito alto. Muito alto. E aí, irmão, nós estamos chegando a um ponto que nós já estamos pior do que as pessoas lá de fora. Está entendendo, irmãos? Como eu não fugi da mensagem, não, eu estou dentro do assunto. Nós estamos chegando a um momento que está ficando pior do que as pessoas lá de fora. Porque tem gente vindo para a igreja com roupa que um católico não tem coragem de ir para a missa com ela. Tem alguma glória a Deus aí, perdido no meio do povo de Deus? Dê um toquezinho na pessoa que está perto de vocês e diga assim: Deus nos chamou para fazer a diferença.